Pragas na lavoura. Estado vai criar grupo de trabalho para monitorar e controlar a lagarta Helicoverpa armígera. A difícil tarefa de evitar a reprodução do capim anone que invade os campos gaúchos. INCRA apresenta sistema de certificação online do georreferenciamento das propriedades rurais. Uma avaliação do reflorestamento no Rio Grande do Sul em uma conversa com o presidente da Celulose Rio-Grandense. Bom dia, eu sou Lizemara Prates e o Agroband começa agora. O INCRA apresentou em Porto Alegre o novo sistema de gestão fundiária que permite a certificação online do georreferenciamento das propriedades rurais e dá mais agilidade, transparência e segurança aos processos. A novidade entra em funcionamento a partir deste sábado. Cristine ainda não realizou o processo de certificação do georreferenciamento da propriedade rural que possui. Ela acredita que a demora pode até prejudicar os negócios. Hoje, com a demora na certificação e de poder concluir um negócio, ele pode trazer prejuízos, né? De um negócio simplesmente demorar para ser feito ou não fazer em razão do tempo que leva para o INCRA liberar a certificação. O processo padrão é lento. No Rio Grande do Sul, é preciso esperar por até 60 dias para obter o certificado. Em alguns estados, a fila é superior a 2.000 pedidos aguardando aprovação. A solução encontrada é o software que permite realizar o trâmite de forma online. O desenvolvimento do sistema de gestão fundiária é uma parceria entre o INCRA e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Essa certificação ela é necessária em alguns casos já descrito por lei, nos casos de desmembramento, remembramento, transferência ou qualquer ação judicial. Isso vem trazer segurança ao interessado de que a área dele não se sobrepõe a nenhuma outra área já cadastrada no sistema do INCRA. Com o programa, o técnico certificado pode enviar os dados do terreno para o sistema através da internet. A verificação de consistência e sobreposição é feita de forma automática, gerando uma planta e memorial descritivo que demoravam até 2 meses para serem entregues. A expectativa é de que o programa também traga uma maior segurança para proprietários e órgãos públicos. Para quem se acostumou com a demora, a vantagem de reduzir 60 dias de espera a alguns cliques agrada e muito. Com o novo sistema, além da segurança que vai trazer de delimitação da área, é a questão da agilidade, que em pouco tempo terá já a certificação em mãos. Será criado no Rio Grande do Sul um grupo de trabalho técnico com a participação de representantes das principais instituições de ensino, pesquisa e extensão, com o objetivo de implementar estratégias de identificação, monitoramento e controle da Helicoverpa armígera. A decisão foi tomada em reunião realizada nesta quinta-feira na Superintendência do Ministério da Agricultura, depois da confirmação da lagarta em material coletado na safra de soja do ano passado, em Espumoso, Carazinho e Passo Fundo. Na atual safra que está sendo plantada, não há relatos de perdas significativas ou ataques severos. A praga causou prejuízos superiores a 2 bilhões de reais na safra 2012 e 2013 nos estados produtores no centro e nordeste do país. Neste momento, Bahia e Mato Grosso estão em situação de emergência fitossanitária devido aos ataques da Helicoverpa nas lavouras de soja. O reflorestamento tem sido uma alternativa de renda para os produtores gaúchos, ao lado da agricultura e da pecuária. O fomento à atividade foi intensificado nos últimos 8 anos. Para saber mais como está o setor aqui no estado, a gente recebe o presidente da Celulose Rio-Grandense, Walter Lídio Nunes. Bom dia, presidente. Bom dia, Elizamara. Como é que está hoje o reflorestamento aqui no Rio Grande do Sul, formando esse tripé com a lavoura e a pecuária? Bom, ele é uma atividade que tem entrado aqui no Rio Grande do Sul, fora a acácia e o eucalipto tem entrado mais em 2004 para cá. É uma atividade que eu entendo é uma atividade de futuro, né? Os projetos que podem vir para o Rio Grande do Sul para ajudar a consolidar ainda tem perspectiva, fora o projeto da Celulose Rio-Grandense,
outros projetos se desenham para o futuro aí para integrar aí e a cadeia da madeira é uma cadeia bastante complexa porque integra outros tipos de atividade que não só celulose, como a indústria de móveis e no futuramente, inclusive, a questão da nova tipo de indústria que está surgindo no mundo, que são as biorrefinarias. Presidente, é um bom negócio hoje para o produtor rural investir em reflorestamento, ele tem o mercado assegurado, esta é uma atividade que não é sazonal como a agricultura e a pecuária? Eu diria que o mercado oferece oportunidades, eu acho que também precisa ser um pouco mais consolidado, porque existe alguns tipos de madeira que ele ainda tem alguma sazonalidade, mas eu entendo que na razão que os projetos vierem para o Rio Grande do Sul, para os quais a matéria-prima é a madeira, são normalmente projetos que dão uma estabilidade no preço da madeira. Isso é uma tradição em qualquer parte do mundo, esse fornecimento da madeira a preços estáveis. Tanto é bom para o comprador como é bom para o produtor. E o principal diferencial na região aqui da América do Sul para fomentar esses projetos é o clima? A nossa árvore cresce mais rápido do que, por exemplo, no hemisfério norte, onde faz muito frio? Com toda certeza, o Brasil é o país hoje no mundo que tem a maior produtividade florestal, não só pelo clima, que outros países podem ter algum clima semelhante e terras semelhantes, mas basicamente pela tecnologia e adaptabilidade dos materiais genéticos que usam no Brasil. E a tendência mundial é que, por exemplo, no setor de celulose, que os grandes empreendimentos não serão mais feitos no hemisfério norte, que ainda é o maior produtor do mundo de celulose, o hemisfério norte, produz muito mais do que nós produzimos no hemisfério sul, que os grandes projetos vêm todos para o sul e especificamente ao Brasil. Essa é a razão que tem surgido vários projetos no Brasil nos últimos anos, tá? E outros virão aqui para o Brasil. E com o eucalipto, que é a planta que mais se adapta aqui, eu já aproveito e lhe pergunto, o que há de verdade que o eucalipto suga toda a proteína, a água do solo? Bom, isso na verdade é um mito que se criou até por tradição, de que o eucalipto seca a terra. Na verdade, todos os estudos têm mostrado, existem estudos bastante profundos, não só feitos aqui no Brasil, mas inclusive por universidades, feito com universidades do exterior, mostram claramente que o eucalipto, ele, como toda planta, ele suga a água do solo, mas ele é uma planta que tem muito mais eficiência na transformação de água em matéria-prima, em matéria orgânica. Ele é muito mais eficiente que a batata, que a cana-de-açúcar ou qualquer uma dessas atividades normais que se usa em termos de agricultura. E quanto à questão do solo, os plantios feitos, como a minha empresa pratica, ou outras grandes empresas praticam, com tecnologia, na verdade eu posso dizer que o solo, após o ciclo de eucalipto, ele tem uma condição de fertilidade até melhor do que quando ele entrou no ciclo de eucalipto, devido aos processos de análise do solo, reposição de nutrientes, que é feito de uma maneira extremamente científica, porque o solo, a gente sempre diz numa fábrica de celulose, é o ativo mais importante que se tem. A gente costuma dizer que floresta é um investimento de poupança, porque vai ser cortada em 7 anos uma árvore para fazer celulose e se houver outro destino para serrarias, por exemplo, como madeira, entre 12 e 15 anos. Então o produtor faz um investimento e uma poupança e vai receber lá na frente. É verdade que inclusive os fundos de pensão do primeiro mundo apostam em florestas em todo que lugar. Ele é considerado uma atividade, como tu falou, de um ciclo mais longo e, ao mesmo tempo, há um menor risco nesse madeira. Madeira é considerado um ativo de menor risco. Por causa disso, qualquer desses fundos internacionais de pensão tem uma parte dos seus investimentos feito em ativos florestais. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse projeto de expansão da celulose rio-grandense, que vai entrar em operação em maio de 2015. 2014 vai ser o ano decisivo para todo o processo de duplicação da fábrica. Como está indo, como vai ser o próximo ano e o desafio da mão de obra que vocês estão enfrentando para realizar o projeto?
Bom, o projeto está dentro do cronograma. Nesse momento já temos 3.600 pessoas trabalhando na montagem da nova empresa, dessa nova unidade. E também temos um programa de formação para abastecer, vamos dizer, com mão de obra local, essa necessidade de mão de obra, que deve chegar e deve ultrapassar 7.000 pessoas no seu pico. E esse programa tem sido exitoso, na razão que até o final do ano nós estamos completando, entre formados e turmas que estão concluindo a formação, 4.000 pessoas, tá? E também devemos ter, no início do ano, mais 2.000 pessoas em formação. Então, entendemos que o programa está sendo um sucesso. No primeiro momento, parecia que não havia dificuldade em mobilizar as pessoas, mas devido a novas abordagens que foram adotadas junto com o Pacto Gaúcho pela Educação, conseguiu-se atrair as pessoas para esse programa. Que área nós temos hoje cultivada com florestas aqui e que nós vamos utilizar como matéria-prima nesta fábrica? É em torno hoje de uns 166.000 hectares que estão já florestados, né, e temos praticamente quase 150.000 hectares como área de preservação, o que nos coloca como a área, vamos dizer, entidade privada com maior quantidade de áreas de preservação do Rio Grande do Sul. E acho que até nós superamos a esfera pública nesse ponto. Presidente, encerrando, como vai ser 2014 para o setor? 2014, talvez os preços tenham uma depressão no mercado internacional em função de capacidades que estão entrando agora no início do ano, e aí aumenta a oferta de celulose no mercado, mas não entender, será uma leve depressão de preços, será um ano, vamos dizer, se não for excelente, é razoável, e 2015 nós vamos querer botar bastante celulose no mercado, nós também. Né? Muito obrigada ao diretor-presidente da Celulose Rio-Grandense, Walter Lídio Nunes, conversou conosco então sobre esses projetos de reflorestamento e a duplicação aqui da fábrica do lado de Porto Alegre, em Guaíba. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, participou na sexta-feira, na sede da ONU, em Nova York, do lançamento de 2014 como Ano Internacional da Agricultura Familiar. Segundo a Organização das Nações Unidas, nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, a agricultura familiar, definida como fazendas que dependem principalmente dos membros da família para o trabalho e gestão da propriedade, continua a ser a forma dominante de produção. De acordo com a estimativa da ONU, são mais de 500 milhões de agricultores familiares no mundo. No Brasil, o MDA calcula mais de 4 milhões de estabelecimentos familiares. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, esteve no Rio Grande do Sul discutindo a demarcação de terras indígenas. A tensão aumentou no estado ao longo da semana com conflito entre agricultores e indígenas na cidade de Vicente Dutra, na região norte. No Rio Grande do Sul, a estimativa é que 10 regiões sejam demarcadas. O total atinge cerca de 100 mil hectares. Na quinta-feira, o ministro e o advogado-geral da União, Luiz Adams, participaram de audiência pública no Senado sobre a questão. O clima voltou a ficar tenso quando os senadores cobraram uma solução definitiva para acabar com os conflitos no país. O plenário da Comissão de Agricultura do Senado ficou lotado de senadores e de representantes de produtores rurais, a maioria do Mato Grosso do Sul, onde há pelo menos 80 propriedades rurais invadidas por indígenas. No debate, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que ainda está em estudo no governo uma nova portaria da Advocacia Geral da União com regras para a demarcação e homologação de reservas indígenas. A ideia é utilizar recursos federais e estaduais para ressarcir o valor da terra e das benfeitorias aos produtores. É impossível dizer, nesse momento, o quanto de verba será alocada para isso, nem o tempo que isso será necessário, porque são muitas as questões e muitas as nuances envolvidas. Ao deixar a audiência pública, a senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, ela que preside a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, disse que concorda com a Frente Parlamentar da Agropecuária, que deseja a saída de José Eduardo Cardoso do Ministério da Justiça. Cátia Abreu chamou o ministro de omisso em relação à questão indígena. O Ministério da Justiça deixou de ser republicano para atender os interesses apenas do CIMI, das ONGs que protegem os índios e não dos brasileiros. Nós não estamos aqui querendo que o Ministério defenda os fazendeiros. Não.
Nós queremos que o Ministério da Justiça defenda a justiça. E a única forma de defender e fazer justiça é cumprir a lei. Não existe uma lei para negros, não existe uma lei para índios, não existe lei para brancos. Ele precisa cumprir a lei. Se ele está condoído ou com algumas preocupações a respeito dos povos indígenas, ele que procure orçamento na União, compre terra e dê para os índios. Agora, tomar terra dos índios, de brancos, para dar aos índios, ele não tem esse direito. Ele não tem o direito de querer reinterpretar a Constituição Federal. Este é um assunto muito sério. Tomara que tenha uma solução em breve, antes que ocorra algo mais grave aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados. Uma planta vinda da África se tornou uma verdadeira praga nas pastagens do estado. O capim-anone é resistente ao calor e ao frio extremo e pode causar a morte de animais, como a ovelha. A avestruz come pedra, mas não come esse capim. Palavras de quem tem que conviver com uma praga que há mais de 40 anos se alastra pelas pastagens do estado. O capim-anone inibe o crescimento de outras espécies, tomando espaço de culturas que servem de alimento para os animais. O tempo de vida das ovelhas, por exemplo, cai pela metade quando o anone entra na dieta. O animal se obriga, com um pouquinho, em determinado momento, né, a pastar esse capim-anone, que ele é capim-ferro, deveria chamar, não é? Porque fica difícil, inclusive, de a gente arrancar com a mão. Então isso vai desgastando o dente do animal, de formas que chega um momento que ela não tem mais dente para pastar. Nesse campo, 70% da terra já está tomada. A introdução de avestruzes foi uma tentativa do produtor para conter o avanço do capim. Mas até as aves conhecidas, por ingerirem tudo que é tipo de alimento, rejeitaram o anone. A proliferação do capim-anone é muito rápida. Cada planta produz até 15 mil sementes, que podem durar no solo pelo menos 10 anos, resistindo ao calor e ao frio intensos e também às alterações da umidade no estado. Essa espécie alienígena, digamos assim, ela entrou com um poder de invasão terrível e ela tem condições de crescer nos mais variados tipos de solos. A ovelha, né, além dela comer a semente, defecar depois a semente, né, fertilizada, também carrega a semente na lã, né? Além do vento, ela carrega na lã e como ela caminha bastante durante o dia, então é uma plantadeira natural. A planta, que é originária da África, chegou ao país na década de 60. Em 1978, a venda das sementes foi proibida. Para o especialista, o combate ao capim-anone deveria ser responsabilidade dos governos. Até o momento, nós não temos uma solução definitiva para esse problema. Mas existem iniciativas no sentido de que isso se torne um problema que seja assumido a nível de política de governo, né? Em outubro, o Brasil chegou pela primeira vez no ano a um saldo positivo na balança comercial do arroz. Foram exportadas 134 mil toneladas, frente à importação de 45 mil toneladas. O número fez crescer a expectativa de embarcar mais de 1 milhão de toneladas no ano agrícola, que vai de março de 2013 a fevereiro de 2014. A exportação tem colaborado para neutralizar os efeitos da pressão de oferta do Mercosul no mercado local, evitando queda no preço ao produtor. Para falar sobre este cenário, está aqui o vice-presidente de Mercado e Política Agrícola da Federarroz, Daire Coutinho. Bom dia. Bom dia. Como é que vocês estão tratando hoje a exportação do arroz? Até há algum tempo a gente só exportava arroz quebrado, quirera. Agora nós exportamos o grão inteiro para a América Central, para a África, estamos prospectando outros mercados, estamos chegando até no Oriente Médio, no Iraque. Então, o que significa isso para o produtor de arroz? Eu acredito que a exportação é a saída para a manutenção de preços adequados ao produtor. A Federarroz tem feito um foco em todas as atividades que possam possibilitar a continuidade das exportações e o crescimento nesses números. Nós temos tratado diretamente todos os problemas envolvidos para que se possa fazer a exportação de arroz do produto gaúcho. E eu acredito que os números que agora começam a aparecer são o resultado do esforço da cadeia. A indústria, o IRGA, a Apex, tem sido um esforço conjunto à exportação de arroz. Eu acredito que só isso
vai neutralizar a entrada de arroz no Mercosul e não o aviltamento dos preços. Isso faz parte do projeto Brazilian Rice. Isso faz parte do projeto Brazilian Rice. A FederaRoz, agora há pouco tempo, se incorporou ao projeto. Nós temos tido aí um resultado de exportação de arroz em casca muito positivo nos últimos meses e vem se tratando todas as dificuldades tributárias e de barreiras tarifárias, né, do arroz do Rio Grande do Sul. A solução para evitar a queda de preço ao produtor foi a exportação, mas não há risco de elevar demais o preço aqui dentro para o nosso consumidor com essa exportação? Eu acredito que não. Nós temos estoques, os estoques são suficientes. O produto que entra do Mercosul traz, digamos assim, uma superação do nosso consumo e para que os preços não se aviltem, há necessidade da exportação. O governo interferindo no mercado constantemente para levantar os preços, como em outras oportunidades, traz sempre ao mercado uma situação diferente da realidade de mercado. E eu acredito que o mercado, trabalhando da forma que ele está, com números de exportações positivos, vão trazer uma estabilidade de preço que não se via há muito tempo e a não necessidade do governo vir a socorrer o setor como socorreu em vários anos anteriores. Nós estamos exportando o grão. Há um projeto, um trabalho para agregar valor a esta commodity e exportarmos outro nível já de produto mais elaborado? Eu acho que isso já vem acontecendo, a indústria vem tratando disso de forma muito profissional. Nós temos tido aí uma superação do quebrado, que era o nosso produto de exportação, né? Hoje o mercado tem sido de arroz parbolizado, tem sido de arroz branco, tem sido de arroz de qualidade. O mercado da América Central é um mercado que exige qualidade. O Brasil vem atendendo a mercados exigentes como o Peru. A Suíça aparece como um mercado significativo, mais de 32 mil toneladas de arroz exportados para a Suíça. Quer dizer, eu acho que nós estamos atingindo a mesa do consumidor mundial. E a partir disso, evidentemente que a qualidade vem se tornando importante, né? E por isso que o Brasil tem atingido. Nós produzimos o melhor arroz do mundo. E o preço que o nosso importador paga é o mesmo que nós pagamos aqui, o consumidor lá fora e aqui? Os preços variam com questão de frete, de tributação, mas, digamos assim, o mercado mundial hoje é um só, né? Apesar de nós termos um volume em relação à produção mundial negociado no mundo inteiro muito pequeno, ele tem preços estáveis, o mercado é estável e o consumidor brasileiro não tem que se preocupar com aumentos de preços significativos por causa da exportação. Última pergunta, efeito clima, está atrasado o plantio do arroz? Em algumas regiões vai ser necessário até fazer um replantio. Como é que está esse cenário? A FederaRoz está acompanhando e vai ser necessário replantar muito, as áreas alagadas, enfim? Nós temos uma preocupação significativa com o clima. Nós estamos fazendo alguns levantamentos, o IRGA tem feito um levantamento agora periódico da situação da lavoura, né? Algumas regiões estão muito prejudicadas em função do clima e não é simplesmente as áreas que estão embaixo d'água que são o prejuízo. Essa é bem visível o prejuízo, mas nós temos uma dificuldade de manejo da lavoura como um todo, a aplicação de herbicidas, a aplicação de ureia, a própria fertilidade que está sendo levada pelas cheias, né? Então isso é uma preocupação da FederaRoz. Nós temos, inclusive, agora encaminhado um pedido do aumento do período de plantio e estamos acompanhando esse movimento todo. Muito obrigada ao vice-presidente de mercado da FederaRoz, Dairi Coutinho, e lembrando que esse pedido é para estender a cobertura do zoneamento para o arroz até 20 de dezembro. Porque já se encerrou em 20 de novembro a cobertura do seguro e há esse atraso no plantio. Na próxima segunda-feira começa na capital o 8º Congresso Brasileiro de Agroecologia com o tema Cuidando da Saúde do Planeta. O encontro é promovido por um conjunto de instituições como a Emater, URGS, Embrapa e INCRA.
A programação completa pode ser vista no site do evento. Em instantes, vamos saber a previsão do tempo para este início de semana. Estrabismo corresponde à perda ou ausência de paralelismo entre os olhos e é popularmente conhecido como vesguice. É uma doença que pode acometer qualquer idade, mas sua maior prevalência é na infância. O desvio de um dos olhos deve ser levado a sério tão logo seja percebido. É indispensável procurar ajuda e orientação do especialista precocemente. Óticas Diniz, campanha de conscientização da saúde visual. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Domingo, 8 horas da manhã, você é o convidado para assistir Destaque Brasil, maior audiência empresarial do Rio Grande do Sul. Oferecimento SafeWeb, segurança da informação. Erva mate Rei Verde, o sabor da tradição. Seu crédito acabou, você precisa ligar e você não sabe onde recarrega o celular. Se liga na dica, acesse já e carregue onepay.com.br. Quer se declarar, mas ficou sem crédito no celular? Com o OnePay você recarrega agora, mas paga com o seu cartão de crédito. São até 40 dias para pagar. Dá tempo de namorar muito. Ligue estrela 3113. Se o seu crédito acabou, acesse já e carregue onepay.com.br. O mundo é feito de histórias. E são nos livros onde as histórias se encontram, respiram e repousam. Morada da nossa aventura, da nossa emoção. O livro é a casa da imaginação. É lá que vivem nossos heróis. Você já pensou de como um livro pode modificar uma vida? Todos os anos, o Grupo Bandeirantes e o Sesc promovem uma grande campanha de doação de livros. O que pouca gente sabe é que um simples gesto de doar um livro pode transformar a vida de outras pessoas. É aí que uma nova história surge. O livro doado modifica a vida de outras pessoas que recebem a oportunidade de ler um livro. Doe, participe. Esse não era teu ônibus? Tudo bem, eu espero o próximo. Você pode se divertir com os jogos irados onde estiver. É muito fácil. Envie PIL para 48069 e baixe tudo no seu celular. É muito fácil e barato. Por apenas R$ 4,99 por semana você vai curtir pra valer. Seus jogos favoritos em qualquer lugar mesmo. Envie PIL para 48069 e divirta-se. Agora nós vamos saber como fica o tempo aqui no estado. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Elisemara. Bom dia a todos. Neste final de semana, uma massa de ar seco garante o tempo firme no estado e não há previsão de chuva. Há um alerta para baixa umidade relativa do ar durante a tarde, com índices menores que 25% entre o noroeste e o oeste. A previsão é que a tarde fique quente em todas as regiões. Vamos conferir. Neste sábado, o tempo seco predomina sobre toda a metade norte gaúcha. Devido à pouca nebulosidade, as temperaturas ficam mais baixas pela manhã, principalmente nos campos de cima da serra. Porém, ao longo do dia, com os ventos que sopram do norte, as temperaturas entram em elevação. Faz 31 graus em São Borja e 28 em Santa Rosa. Nos próximos dias, o tempo firme predomina sobre todas as regiões gaúchas e não há previsão de chuva. Somente a partir da próxima quarta-feira é que a instabilidade retorna por conta do avanço de um novo sistema de baixa pressão. Quer mais notícias? Acesse o site da Band RS, clique em notícias e no link agronegócio. O AgroBand volta no próximo sábado às 9h30 da manhã. Um bom final de semana e até lá. Até lá.